Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Leremos os versículos 19 e 20. Nós temos às quintas-feiras, como eu o disse anteriormente, falado em preparação para as conferências anabatistas. Nós temos falado acerca daqueles pontos doutrinários que são para nós hoje diferenciais. Alguns dos temas tratados dão realmente a nossa singularidade como povo anabatista, que acreditamos representar a fiel interpretação do Evangelho. Alguns outros pontos, entretanto, eles já foram comuns a todo o povo evangélico, mas a apostasia, a acomodação, tem levado muitas denominações ao desvio, ao afastamento da proposta inicial. E nós temos procurado nos manter fiéis às origens. E isso tem se tornado um elemento distintivo entre nós e os demais. Muito embora nós não estejamos nestes pontos a que me reporto, falando de algo que nos é peculiar, mas de algo que foi de todos. E por acomodação, por falta de vigilância, se perdeu em muitos lugares, mas nós temos procurado manter a verdade acesa. O tema de hoje é um desses temas que não seriam singularidade nossa, mas que já pertenceu de modo comum a todos os evangélicos. Mas eles, grande parte, se afastaram do que já defenderam, mas nós nos mantemos nas origens. E curiosamente, este ponto que iremos tratar é um ponto no qual a Igreja Romana, pelo menos teoricamente, ainda se mantém, até ela própria, com todos os seus desvios, vigilante. Nós vamos tratar hoje acerca dos métodos anticonceptivos à luz da Bíblia Sagrada. Então os convido para que leiamos primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Podeis assentar. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo em uma época em que o corpo humano parece um objeto que pode ser manipulado, que pode ser abusado. Nós temos visto manipulações genéticas. Nós temos ouvido falar de fecundação in vitro, inseminação artificial. Nós temos ouvido falar de descartabilidade de embriões, de uso de embriões para pesquisas científicas. E nós temos até mudado o conceito de morte para morte cerebral, ainda que todo o restante do corpo esteja funcionando, para facilitar a retirada de órgãos para transplante. O fato é que parece que aqueles que são mais frágeis, aqueles que estão em posição mais vulnerável, deverão servir a outros com os seus órgãos. O que parece, irmãos, é que filho, por meio de inseminação artificial, barriga de aluguel e coisas afins,
tem virado um produto, uma mercadoria. Há uma coisificação do ser humano. Parece que somos como uma máquina, um amontoado de peças. E quando há uma máquina melhor, podemos abusar da máquina que está em estado inicial ou está no estágio final e usá-la a favor daquela máquina que está trabalhando melhor. As pessoas sentem que podem fazer com os seus corpos o que bem entendem. Cirurgias plásticas para aparecer com figuras de desenho animado. Pasmem, mas jovens adolescentes têm feito isso. A mídia tem noticiado, tem feito mudanças físicas, as mais radicais, para se assemelharem a figuras de desenho animado. A pessoa não gosta da sua orelha, faz uma cirurgia plástica para modificá-la. Atravessa uma carne não mais só com brincos, mas com pince, com toda forma de agressão ao corpo, na língua, no umbigo. A tatuagem tem se disseminado e as pessoas acham que elas podem fazer com o corpo o que bem entendem. E o pior, irmãos, é que algumas pessoas que se dizem cristãs têm enveredado por comportamentos dessa natureza. Mas a Bíblia ensina-nos que nós não temos livre disposição sobre o nosso corpo. O nosso corpo pertence a Deus. Não nos pertence. E Deus reivindica nossa vida por inteiro, inclusive reivindica o nosso corpo. Aqui no texto lido diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. No versículo 13, na segunda parte, Paulo diz: mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Portanto, meus amados irmãos, nós devemos saber qual é a vontade de Deus para o nosso corpo. Nós devemos ponderar para saber se não estamos fazendo coisas com o corpo que são contrárias à vontade de Deus, porque Deus tem o seu plano, Deus tem os seus padrões éticos também para o uso que nós fazemos do corpo. A Bíblia Sagrada diz que nós não devemos nos prostituir, porque estaríamos, se o fizéssemos como cristãos, fazendo dos membros de Cristo, e assim o nosso corpo é chamado membros de prostituição. A Bíblia diz: todo aquele que pratica outro pecado, pratica fora do corpo, que pratica a impureza, peca contra o seu próprio corpo. E a Bíblia nos ensina, irmãos, que a sexualidade, ela deve ser algo que acontece apenas dentro do casamento. Não há nada de impuro na sexualidade, ela foi criada por Deus tanto quanto quaisquer outras coisas, e devemos dar graças por ela, como damos graças por todas as coisas criadas por Deus. Mas ela tem o seu lugar e momento apropriado. E o lugar, momento apropriado é o casamento. O sexo foi criado, primeiramente, essa é a sua função básica, para perpetuar a espécie. Essa é a finalidade da sexualidade, tanto em homens como em animais. Se fôssemos seres não reprodutivos como os anjos, por certo, não haveria a sexualidade. Depois da queda no pecado, Deus também fez do sexo dentro do casamento
um instrumento para o homem manter-se continente. Se ele tem dificuldades como solteiro de administrar essa condição, ou a mulher, então que se case. Mas também a sexualidade é uma expressão de amor. O homem, ele tem essa capacidade de criar expressões para coisas de sua interioridade. Nós criamos o beijo como sinal de afeto, e o ato sexual, que é originariamente para a reprodução, também passou a ser, porque o homem assim fez ele exprimir um amor, um cuidado, uma intimidade. Mas todas essas coisas que nós atribuímos à sexualidade deve apenas fazer sentido dentro do casamento. Lá na carta aos Hebreus, a Bíblia diz: honrado, venerado entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Note, o leito, a intimidade física, só é sem mácula depois do matrimônio. E o mesmo texto diz: mas quanto àqueles que praticam a fornicação e aos que adulteram, Deus os julgará. Deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Note, ela não se torna sua mulher porque ele a ela se uniu, mas ele a ela se une porque ela é sua mulher. Houve um compromisso antes. E serão dois, uma só carne. Todo sexo fora dos limites do casamento é condenado. Se antes do casamento é fornicação, se fora do casamento, quando ele já existe, é adultério. E tais práticas são condenáveis aos olhos de Deus. Como o casamento é sempre heterossexual entre um homem e uma mulher, toda união homossexual é abominável. O sexo com animais, o bestialismo é perversão. A Bíblia Sagrada o diz. Mas a questão hoje que nós colocamos é essa: seria lícito a um casal cristão viver a sexualidade com métodos contraceptivos para evitar a chegada de filhos de maneira proposital e deliberada? E aí nós temos os métodos que o mundo propõe: os preservativos, as pílulas. Será que tais coisas são admissíveis pela palavra de Deus? Vamos considerar estas coisas nessa noite. Em primeiro lugar, eu os convido para que leiamos em Gênesis, capítulo de número 30, versículos de números 1 e 2. Diz assim o texto sagrado: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, que era seu esposo, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó, ao seu esposo: dá-me filhos, se não morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do teu ventre? Meus irmãos, Raquel estava estéril, sem gerar filhos, não fecunda. E ela, vendo que sua irmã procriava e ela não, ela procurou o seu esposo e disse: dá-me filhos, senão eu morro. E Jacó deu uma resposta que deve ficar para a nossa reflexão. Ele disse: estou eu, porventura, no lugar de Deus, que te impediu o ventre de frutificar? Essa resposta de Jacó mostra, irmãos, que qualquer tentativa que um homem fizer de impedir o fruto do ventre implica em ele tentar colocar-se no lugar de Deus. Esta posição de impedir o ventre de frutificar é uma posição
que só pode ser legítima para Deus. Nós não temos, irmãos, legitimidade, direito de manipular as fontes da vida, de controlar a fertilidade do ventre. Aqui eu quero dizer uma coisa: nós não estamos aqui apregoando que um casal cristão deve irresponsavelmente ter muitos filhos sem fazer uma preparação, um planejamento. Nós entendemos, irmãos, que pode haver o autocontrole. Nós acreditamos que a pessoa pode evitar filhos sem evitar a fertilidade do ventre, simplesmente pelo autocontrole, pela continência. Lá em João capítulo 1, a Bíblia Sagrada diz o seguinte: que os que nasceram de novo, ou seja, os crentes que passaram por essa experiência espiritual do novo nascimento, não nasceram da vontade da carne ou do varão, mas de Deus. Quando diz isso, reporta-se ao primeiro nascimento, ao nascimento natural, físico, como tendo sido proveniente da vontade do varão. Sim, da vontade do varão, porque a pessoa escolheu casar. E porque a pessoa escolheu ter a intimidade com a esposa com o esposo, naquele dia em que concebeu a mulher. Portanto, meus amados irmãos, a vontade humana entra e o homem pode evitar filhos sem manipular o fruto do ventre, simplesmente se preservando da sexualidade temporariamente, ou mantendo-se continente. Nós temos prognósticos, nós temos como estabelecer expectativas sobre qual o provável dia fértil, fecundo da mulher. E em cima dessa probabilidade, nós podemos estabelecer estratégias de continência temporária, de autocontrole da vontade, para não nos aproximarmos fisicamente em determinados dias. Deus não nos obriga a vivenciar o sexo como pessoas casadas nesse ou naquele dia. Mas uma vez, irmãos, que há a vida sexual, uma vez que há a relação íntima, nós não podemos manipular as consequências, tentar controlar os resultados. Aliás, essa tentativa de controlar os resultados, ela está muito dentro da lógica hedonista da sociedade contemporânea. O que é isso, pastor? Hedonismo. É a filosofia que coloca o prazer acima de tudo, que a razão de felicidade do homem não é moral, é a autossatisfação, é o prazer. Nós vivemos numa sociedade hedonista. A característica do hedonismo é a busca do prazer sem as responsabilidades que devem acompanhá-lo. Então a pessoa, quando quer ter o prazer da vida sexual, não quer ter continência alguma, quer vivenciar dentro do casamento a relação quando bem quiser, sem autocontrole, sem continência, apenas pelo prazer contínuo, sem assumir as responsabilidades, querendo manipular as consequências, nós vemos exatamente a lógica da sociedade hedonista. É a busca do prazer sem a responsabilidade. O corpo é atacado, porque pílulas anticonceptivas, elas não são como um medicamento que regulariza o corpo, mas são como um veneno que o desregulariza. Para atender a um desejo de prazer, o corpo criado por Deus sofre uma disfunção provocada. Portanto, nós vemos que isso está dentro da lógica dessa sociedade hedonista. Em Isaías 66, versículo de número 9, Isaías nos fala acerca de Israel, mas ele estabelece um princípio a partir da natureza que vale para tudo. Isaías 66, versículo 9,
Traz assim a palavra de Deus. Abriria eu a madre, é o Senhor quem fala, abriria eu a madre e não geraria, diz o Senhor. E geraria eu e fecharia a madre, diz o teu Deus. Interessante que uma vez eu li um livro evangélico contra o aborto. E o livro que era contrário ao aborto, de um grande líder evangélico, usava a segunda parte do versículo 9 contra o aborto, onde Deus diz assim: geraria eu e impediria de nascer. Deus está dizendo, eu que faço a concepção, seria a favor do extermínio do embrião, de impedimento de ele nascer. Mas a pessoa não percebeu a primeira parte. Abriria eu a madre e não geraria. Deus está dizendo, eu que sou aquele que dá a fertilidade, vou me opor ao gerar. Nós sabemos na Bíblia de pessoas que ficaram estéreis por punição divina, e fora disso, quem fica é apenas como um efeito genérico, reflexo da entrada do pecado no mundo. A bênção de Deus é a fertilidade. Deus está dizendo que Ele, que dá fertilidade, não vai ser favorável a que se impeça de fecundar. E Ele, que faz gerar, não vai ser favorável a que se impeça de nascer. Portanto, meus amados irmãos, nós somos tanto contra o aborto, como qualquer outro método anticonceptivo, mesmo aqueles que não impliquem o sacrifício de uma vida nova. Em Gênesis, capítulo 38, nós vemos um hedonista dos tempos bíblicos. Gênesis 38. Diz assim a palavra de Deus, do versículo 8 ao versículo 10. Gênesis 38, do 8 a 10. Então disse Judá a Onã: toma a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita descendência a teu irmão. Onã, porém, soube que esta descendência não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Pelo que também o Senhor o matou. Onã, irmãos, ele casou-se com a esposa do irmão que falecera. Era um costume naquela época. Quando uma mulher ficava viúva, para ela não ficar desamparada, nem os seus filhos, o irmão do que falecera assumia essa responsabilidade social. Ele casava-se com a viúva. E os filhos que ela tivesse, caso não tivesse ela tido filho com o marido, seriam contabilizados na genealogia do falecido. Ou seja, para evitar que ele ficasse sem linhagem, então o irmão casava-se com ela e gerava filhos que iriam levar o nome do irmão falecido. Onã, entretanto, ele quis assumir aquela viúva, casou-se com ela, mas não queria ter filhos. Em seu egoísmo, ele não queria que ela tivesse filhos que não levassem o seu nome, mas o do irmão. Então, propositadamente, para evitar filhos, ele fez o que hoje nós chamamos de coito interrompido. Quando se unia à mulher, ele lançava o sêmen fora, usufruía o prazer daquela relação sexual, mas tentava impedir a consequência natural, pondo o sêmen fora.
E a Bíblia diz que isso era mal aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Alguém diz, pastor, Deus não teria matado ele por egoísmo, não? Quantas pessoas foram egoístas na Bíblia e Deus não matou? O próprio Abraão, que disse que sua esposa era sua irmã, para que não fosse morto, e a expôs ao adultério. Que egoísmo maior poderíamos imaginar? Mas Deus não matou a Abraão. Deus não iria, irmãos, irar-se tanto apenas pelo egoísmo desse homem, senão a muitos outros Deus teria feito morrer, inclusive alguns que lhe eram servos. O que desagradou a Deus tão gravemente, que levou o Senhor a matar este homem, foi porque ele quis manipular as consequências do ato sexual. Foi porque ele mexeu no lugar que pertence somente a Deus, como Jacó disse a Raquel, e o Senhor irou-se contra ele. É interessante que depois do Gênesis, muito depois dos acontecimentos do Gênesis, apareceu Moisés, a lei de Deus em Israel, e isso daqui foi convertido em lei. O marido, ou melhor, o irmão do marido que falecera, assumia a esposa, mas nessa época não era nem lei, era um costume ainda. Não havia isso aqui nem sido instituído como uma prescrição da lei divina. E mesmo quando veio a lei de Deus, estabelecendo essa responsabilidade do irmão do falecido, ele, o irmão do falecido, não era obrigado a casar-se. Se ele pensasse consigo, eu não quero dar descendência ao meu irmão, e dissesse, eu não caso, ele podia fazer isso, conforme nós iremos ver. Mas o problema de Onã foi que ele queria o prazer sexual, sem assumir a responsabilidade. Vamos ver o que é que a Bíblia diz em Deuteronômio 25 sobre isso. Vamos ver como havia uma sanção para realmente o irmão que não queria assumir a mulher de seu irmão falecido. Mas essa sanção não era mortal, era apenas uma sanção social, uma vergonha pública. Deuteronômio 25, dos 5 ao 10. Diz assim a palavra de Deus: quando irmãos morarem juntos e um deles morrer e não tiver filho, então a mulher do falecido não se casará com homem estranho de fora. Seu cunhado estará com ela e a receberá por mulher e fará a obrigação de cunhado para com ela. E o primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o seu nome não se apague em Israel. Porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada, esta subirá à porta dos anciãos e dirá, meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel. Não quer cumprir para comigo o dever de cunhado. Então os anciãos da sua cidade o chamarão e com ele falarão, e se ele persistir e disser, não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos e lhe descalçará o sapato do pé. E lhe cuspirá no rosto e protestará e dirá, assim se fará o homem que não edificar a casa de seu irmão. E o seu nome se chamará Israel, a casa do descalçado. Note, quando o cunhado não queria assumir essa responsabilidade, os anciãos não faziam nada. A própria mulher é que fazia este ato público para envergonhá-lo. Mas aqui não há nenhuma sanção de morte, não há nenhuma pena de morte. Na verdade, isso aqui era apenas algo para resolver um problema social em Israel, nem vigora no Novo Testamento. Deus não mataria Onã simplesmente porque ele não queria suscitar descendência para o seu irmão. Mas Deus se irou contra Onã por causa disso. A Bíblia diz, ele se unia à mulher e lançava fora o sêmen. A Bíblia diz, isso daí, essa prática era má aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Ele queria o prazer sem a responsabilidade.
Meus amados irmãos, não é isso que fazem os homens hoje quando usam preservativo? Não é a mesma coisa? Não é evitar que o sêmen tome o seu percurso natural? É interessante que nós costumamos condenar, os evangélicos de uma maneira geral condenam o relacionamento homossexual, porque ele é virtualmente improdutivo. Ele não gera. Ele não tem capacidade de suscitar descendência, o relacionamento homossexual. Mas isso é um dos argumentos para objetar esse relacionamento. Não seria também grave que um casal heterossexual, casal de homem e mulher, queiram obstruir a fertilidade? É interessante, irmãos, notar que condenamos a masturbação. Condenamos que um homem provoque em si mesmo prazer para liberar o sêmen sem um relacionamento. Não estaria o homem nessa condição aqui de Onã, na condição do uso de preservativo, usando a mulher para praticar a mesma coisa? Qual é o valor da mulher em tudo isso? A mulher fica sendo um instrumento de uso para prazer do homem. Ela fica privada de parte da relação sexual que dá significado a ela, que inclusive lhe traz prazer, para o homem se satisfazer. Não seria isso um ato egoísta? É a lógica da palavra de Deus. Não seria um uso da mulher como instrumento do corpo da mulher para uma mera autossatisfação? A Bíblia diz: isso era mal aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor matou a Onã. Deixem-me ler para os irmãos um trecho do livro O Movimento Homossexual, de Júlio Severo, publicado pela editora Betânia, página 78. Ele diz assim: do ponto de vista do protestantismo histórico, a opinião do Dr. Provan está em plena harmonia com a melhor das tradições da Reforma. Todos os teólogos protestantes mais importantes do passado afirmaram categoricamente, com base em Gênesis 38, 9 e 10, do texto que lemos, que toda relação sexual em que a fertilidade é deliberadamente desperdiçada ou rejeitada em favor do prazer, como a masturbação, a relação anal e oral, o coito interrompido, etc., perverte o ato sexual originalmente planejado por Deus. Lutero também mantinha essa posição. Para ele, o pecado dos homossexuais é comparado ao de Onã. E João Calvino, um dos maiores teólogos que a cristandade já conheceu, não só condenou o homossexualismo, mas também declarou que o desperdício do sêmen é algo monstruoso. Tanto Lutero quanto Calvino acreditavam ser o sêmen a semente da vida, e conforme seu posicionamento, o pecado de Onã e os atos sexuais dos homossexuais masculinos têm um elemento em comum: o desperdício intencional desta semente. Vejam os irmãos, cita-se aqui Lutero, Calvino, é o que tenho dito. No passado isso não nos distinguia. Todos os evangélicos concordavam igualmente, mas muitos irmãos abandonaram as suas origens. A Bíblia ensina que a fertilidade é uma bênção. Portanto, uma pessoa deliberadamente atentar contra a fertilidade ou usar um ato sexual para prazer sem responsabilidade é um grave pecado. Quanto a essa questão do uso da sexualidade para prazer sem responsabilidade, deixem-me ler um outro livro aqui para vocês. Agora é um incrédulo que vai falar. Helmut
Chesky, que viveu de 1912 a 1984, um sociólogo que escreveu o livro em alemão Sociologia da Sexualidade. Eu vou ler pausadamente, porque a linguagem dele é mais técnica, mas os irmãos terão condições de entender se ouvirem com cuidado. O título desse trecho do livro dele é A Sexualidade como Produto de Consumo. Ele diz assim: as características do comportamento sexual atual provêm do fato de que este caiu na armadilha dos hábitos de consumo, que influenciam uma grande parte do tempo livre de que dispomos em nossa existência atual. Esta assimilação do hábito sexual erótico às formas de comportamento características do consumo moderno não foi possível a não ser uma vez preenchidas certas condições, como a extensão dos meios contraceptivos ou a realização de progressos médicos na luta contra as doenças sexualmente transmissíveis e outros riscos análogos. Ele diz que esse uso do sexo por prazer, sem responsabilidade, como se fosse um produto a ser consumido, só teve oportunidade na nossa sociedade marcada pela filosofia de consumo, porque outras circunstâncias também favoreceram, entre elas o desenvolvimento dos métodos anticonceptivos e o temor que as pessoas deixaram de ter de pegar doenças sexualmente transmissíveis. E ele continua: são inegáveis as consequências dessas evoluções sobre as relações sociais. Uma liberdade maior em face das tradicionais pressões da esfera doméstica privada, exigência de igualdade dos sexos, reivindicada pelas mulheres, inclusive no terreno da erótica, neutralização das diferenças de sexo e concorrência entre homens e mulheres no mundo do trabalho industrial e burocrático. Agora vem uma parte importante. Quando uma relação sexual entre duas pessoas está desprovida de qualquer risco de gravidez, esta perde o seu caráter social primeiro e se torna uma relação privada, no sentido que lhe atribui, por exemplo, a moderna psicologia do amor e da sexualidade. Diminuindo o perigo e o sofrimento ligados a relações sexuais, esses progressos da medicina alteram o caráter dual da sexualidade tradicional. O puro prazer passa agora a predominar sobre os temores existenciais. O que ele está dizendo é que o sexo no passado era algo de responsabilidade social, porque você poderia ter um filho. As pessoas misturavam a satisfação com os temores existenciais, com o sentimento de responsabilidade, mas agora que não há esses temores existenciais, é a busca do puro prazer. Virou uma coisa totalmente doméstica, privada. Com certeza assim se pode explicar a fraca pregnância da moral, note, sobre os comportamentos sexuais. Ele diz: a partir do momento em que não há mais os temores existenciais, em que o sexo é por puro prazer, você controla os resultados, o elemento moral que se infiltrava no discurso sobre o sexo desapareceu. A moral se desvinculou dos comportamentos sexuais, por isso facilitou a legitimação da fornicação, casamento homossexual, adultério e tudo mais. E ele diz: o domínio sobre as possíveis consequências desses atos torna caduca as formas de pressão, vergonha, sanções anteriores. Eu vou dar aqui um pulo lá para frente, para a gente ler a parte final do que ele diz. Ele diz assim: prazer sem pesar, eis o slogan publicitário de uma marca de cigarro com filtro, que levava em conta, combinando-os astuciosamente, os escrúpulos dos indivíduos quanto à saúde e à sua necessidade de excitação nervosa. Sem dúvida alguma, esse slogan caracteriza igualmente o ideal coletivo e a prática das relações sexuais da moderna civilização ocidental. A exigência de segurança e a exclusiva procura do prazer são indissociáveis uma da outra. Portanto, irmãos, em toda essa questão dos anticonceptivos, nós vemos uma filosofia por trás. A filosofia do hedonismo, do prazer sem responsabilidade, sem os temores existenciais, que devem acompanhar, sem o elemento moral
E como eu disse também, uma pessoa tomar uma pílula para desregular o seu próprio corpo intencionalmente é atingir o seu próprio corpo. Não é como tomar um remédio para consertar um problema, para levar o corpo em estado patológico a uma proximidade da normalidade, mas é você pegar o corpo normal e desregulá-lo propositadamente, e as pílulas anticoncepcionais a longo prazo geram a infertilidade definitiva e não sei quantos outros problemas de saúde. É como tomar um veneno. É como destruir deliberadamente o templo do Espírito Santo. O Salmo 127 diz o seguinte: Salmo 127, versículo 3: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Nós costumamos achar que o fruto do ventre aqui é uma alusão aos filhos. Mas a alusão aos filhos já foi feita na primeira parte, quando diz que eles são a herança do Senhor. O fruto do ventre quer dizer a fertilidade, o ventre frutífero. Meus amados irmãos, a Bíblia está dizendo que os filhos são uma bênção, a herança do Senhor, e que o ventre frutífero é um galardão de Deus. Uma pessoa que traz a infertilidade para o seu próprio ventre, ela está atentando contra uma bênção que Deus lhe concedeu. O Salmo 113, diz assim, versículo 9, ele diz que Deus faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. Note, a esterilidade é uma coisa ruim. Deus abençoa dando fertilidade. O Salmo 128 diz assim nos versículos. Vamos ler todo o Salmo 128, pelo menos até a passagem que eu quero. A partir do versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Versículo 3, a tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Note, o ventre frutífero, a fertilidade é uma bênção. Eu não estou dizendo que a pessoa vai ter não sei quantos filhos, mas eu estou querendo dizer que ela desfazer deliberadamente a sua fertilidade é uma agressão ao corpo, é uma transgressão da lei divina e é um insulto ao Criador que deu essa bênção da fertilidade, contra a qual a pessoa está indo. No caso, irmãos, daquela que faz ligações de trompas, ou daquele que faz vasectomia, a coisa ainda é mais grave ainda. Esses aí precisam ouvir o que a Bíblia Sagrada diz: vós sois o templo do Espírito Santo, vosso corpo é templo do Espírito Santo, não sois de vós mesmos. Uma pessoa, irmãos, que faz uma cirurgia para alejar o seu corpo, deliberadamente, o corpo está normal, ela vai alejar. É o barro dizendo ao oleiro: por que me fizeste assim? É o homem questionando a sabedoria do Criador que fez o corpo de uma determinada forma. A Bíblia diz assim em Provérbios, capítulo de número 11, versículo 17: o homem bom cuida bem de si mesmo, mas o cruel prejudica o seu próprio corpo. Em Levíticos 21:5 a Bíblia diz: não fareis lacerações na vossa carne, não dareis golpe na vossa carne. Nós não podemos ser inimigos do nosso corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós não podemos alterar o nosso corpo, porque é sacrilégio, porque o nosso corpo é o lugar da habitação de Deus. Com a invenção dos métodos anticonceptivos, contraceptivos, nós vimos inúmeros males na história. A libertinagem sexual,
Antes as pessoas eram mais cuidadosas, porque sabiam das implicações de um ato sexual. Mas agora, com a facilidade de evitar as consequências naturais da relação sexual, os filhos, a responsabilidade, o hedonismo proliferando, nós temos, irmãos, a fornicação legitimada. Eu vejo adolescentes hoje, em pouca idade, vivendo uma vida sexual precoce. Crianças estimuladas ao erotismo desde a infância. Nós ouvimos notícias de prostituição infantil, turismo sexual infantil. Até a lei já se dobrou. O crime de sedução, que era conduzir a pessoa do sexo feminino entre 14 e 16 anos ao ato sexual, já não é mais crime. Mantém-se textualmente no Código Penal que se for uma criança de 12, 13 anos, ainda é uma situação punível. Mas quando vai aos tribunais, os tribunais, contrariamente à lei, dizem: a pessoa dessa idade, com 12, 13 anos, já sabe o que está fazendo. E não há a punição, irmãos. E depois essa sociedade protesta contra a pedofilia. É só uma questão de tempo. Eles vão aceitar a pedofilia. Como já estão normalizando a união homossexual. Porque o sexo não tem nada a ver mais com um relacionamento heterossexual, porque o sexo não tem por função primordial a perpetuação da espécie. Nessa sociedade contrária à palavra, o sexo é só um instrumento de prazer. É como diz o autor que há pouco lemos, é uma mercadoria de consumo. Então tanto faz se é entre homem, mulher, homem, animal, pessoa consigo mesmo, uso de uma máquina para ter prazer. Nós vemos, irmãos, que houve uma revolução mental com a ampla difusão dos métodos contraceptivos. Há também uma falta de veneração à vida. No início, era o anticoncepcional para impedir o vento de frutificar. Depois, instrumentos abortivos discretos, como o DIU. E hoje nós temos aí essa do dia seguinte, que é abortiva. Depois, ideias de legalização do aborto, inseminação artificial, barriga de aluguel. Nós fizemos, irmãos, da vida uma mercadoria. Nós vulgarizamos a vida com tudo isso. Entramos numa esfera que não nos pertencia. No Salmo 139, Davi diz, de uma maneira maravilhosa: eu fui formado quando tu me teceste nas profundezas da terra. Havia anteriormente da parte do homem um assombro para com a origem da vida. Era uma esfera sagrada, era algo que o homem se dobrava em veneração diante daquilo, mas agora as pessoas têm entrado nessa esfera, vulgarizado, mexido, manipulado, e o resultado é que a visão que se tem da vida humana hoje é que o homem é um produto, é que a vida é uma mercadoria. Perdemos a veneração pela vida. Não sei quantos embriões que são produzidos na Europa para pesquisas científicas depois descartados. Nós temos, meus amados irmãos, na inseminação artificial, quando é de um banco de sêmen, a proibição de se dizer de quem é aquele sêmen, e o filho não tem direito de saber quem foi o pai. Perdemos a veneração pela vida. Eu não me refiro à igreja, eu me refiro ao mundo, a essa sociedade da qual participamos, mas não comungamos de seus ideais. Houve uma inversão também. O que para a Bíblia era bênção virou maldição.
E o que para a Bíblia era maldição virou bênção. Quando alguém tem um filho, é um embaraço. É uma coisa inconveniente. Coitada dessa pessoa, está grávida. E aquele que não tem filhos é que está numa situação boa. Na Bíblia, irmãos, a fertilidade é uma bênção. Ser frutífero é uma bênção. Nós devemos ter cuidados, crentes, para não entrar dentro da igreja essa mentalidade, de maneira que a gente lamente quando veja uma irmã grávida. É uma bênção de Deus. Mas toda essa ideia do anticoncepcional, que tornou a sexualidade deliberada porque já não tinha mais responsabilidades, fez a geração de uma nova vida ser vista como um embaraço. Nós temos visto, irmãos, que todas essas coisas são contrárias ao bom senso. Um homem sem a Bíblia poderia perceber que tais coisas são erradas. É uma danificação voluntária do corpo, é uma automutilação, no caso da ligação de trompas. É uma autodisfunção, ou uma disfunção deliberada, no caso da pílula anticonceptiva, contraceptiva. Imagine se alguém quisesse deliberadamente esterilizar a terra. O agricultor, ele quer uma terra fértil. Para acelerar, às vezes, uma nova plantação, ele faz queimada. Mas nós reprovamos socialmente essa prática, porque sabemos que ela prejudica a fertilidade da terra. Um agricultor pode não querer plantar, é uma coisa. Mas querer deliberadamente esterilizar a terra, infertilizar a terra, é algo contrário ao bom senso. C.S. Lewis uma vez disse que nós iríamos cair em si se fizéssemos comparações com outras coisas para ver a bobagem dos nossos comportamentos. Lembram-se de Natã? Natã chegou para Davi, que tinha cometido adultério com a esposa de um dos seus soldados. E Natã contou uma história diferente. Ele falou de um homem que tinha muitas ovelhas e foi visitado por alguém, mas não usou nenhuma de suas ovelhas para servir ao visitante, tomou de seu servo, pobrezinho, assim como Davi tomara a mulher de um soldado seu, simples. Quando Davi ouviu aquela história, Davi disse a Natã: este homem deve ser punido. E Natã disse: este homem és tu. Às vezes, irmãos, nós precisamos ver histórias paralelas para vermos a nossa falta de bom senso. C.S. Lewis dá o seguinte exemplo, ele diz: imagine que se trouxesse para uma grande mesa muitos chocolates, bolos de chocolates, guloseimas, para a pessoa ficar olhando e babando. E de repente, na hora que ela pretendesse comer, alguém diz: não, vamos tirar aqui, é só para você olhar. Já pensou alguém colocando diante de si só para isso e depois não comer, só para se autoprovocar a fome, ao desejo? Seria uma loucura. C.S. Lewis diz: pois é isso que o homem faz através da pornografia. Ele se excita com imagens, sem querer se satisfazer. É tão contrário ao bom senso uma coisa como a outra. Pois aqui eu trago para essa questão que nós estamos tratando. Imagine uma pessoa deliberadamente infertilizar a sua terra. Eu tenho aqui uma terra e dizer: eu quero que essa terra não dê nada. Um homem desse era um louco. Nós diríamos: esse homem precisa ser internado. Pois é isso que o homem faz consigo mesmo. Quando deliberadamente ele tenta obstruir a fertilidade natural do corpo. Quantos males físicos tudo isso causa, irmãos. Aquelas mulheres que fazem ligação de trompas têm uma intervenção cirúrgica. Os médicos dizem que o tempo de vida diminui. É afirmado consensualmente. Diminui o tempo de vida.
quantos problemas no corpo causados por pílulas anticoncepcionais, quantas disfunções, o coito interrompido e coisas afins, fazem alterações no sistema nervoso. Todas essas coisas porque o homem quer o prazer sem a responsabilidade. Portanto, vamos, irmãos, ficar na palavra de Deus, sem se desviar nem para a esquerda nem para a direita. Se muitas igrejas ao nosso redor esquecerem daquilo que elas forem, nós não nos esqueçamos de quem somos, do para o que fomos chamados. Voltemos, irmãos, às origens e sejamos firmes na verdade. Vamos ficar de pé. Ó Deus e Pai, te louvamos por tuas verdades infalíveis. Pedimos, ó Pai, que elas sejam aplicadas ao nosso coração, que tenhamos o bom senso, a espiritualidade, o discernimento, para nós não aceitarmos as coisas do presente século, Pai, que se normalizam do lado de fora e tentam se parecer normais à nossa mente, que não caiamos no cinismo de um mundo que perdeu a sensibilidade, mas que, meu Deus, possamos nos apegar à Tua Palavra e alertar a consciência daqueles que estão em torpor. Assim rogamos a Tua graça, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar, irmãos, que tiverem avisos com a oportunidade.